Nunca foi um sonho, assim, eu trabalhar com isso. Na verdade, a minha vida, antes disso tudo, era uma vida bem normal, assim. Eu trabalhava, enfim, de carteira assinada, levava uma vida totalmente normal. Pagava o meu apartamentinho, pagava minhas contas, ia no mercado, fazia meu almoço, lavava minha roupa. Era uma vida totalmente normal, assim. E a minha vida mudou muito de um ano pra cá. E o meio da internet foi o meio que eu encontrei de conseguir trabalhar, de conseguir ajudar minha família, que pra mim é um ponto principal, assim. Eu sempre, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo que eu sou é por eles, assim, é por eles e pra eles. Então, foi uma oportunidade que eu encontrei de trabalhar com a internet, de poder ajudar a minha família, de poder trabalhar, de poder ocupar minha cabeça. Então, eu me joguei nisso, E sabe? trazer uma voz também, né. Você passou Sim, por coisas muito difíceis que sim. tem muitas mulheres que precisam de alguém falando sobre isso. Não, esse foi um dos principais motivos, assim. Antes de eu pensar em trabalhar com isso, eu pensei em abrir o Instagram, logo quando eu perdi o João, porque eu recebia muitas mensagens de mães, mães muito mais velhas que eu, assim, sabe? Mulheres muito mais velhas, muito mais experientes, mas que viam na minha história um motivo pra continuar seguindo em frente, sabe? Mulheres que me mandavam mensagens, por exemplo. Maria, eu perdi o meu filho, é a minha terceira perca gestacional. E eu não tenho marido, meu marido me deixou. Eu não tenho minha mãe faleceu. Eu não tenho uma amiga pra conversar, sabe? Então, através dos meus stories, através da. Eu até me arrepio. Ó. Através dos meus stories, através do que eu passava. Enfim, quando eu não tava bem, eu acordava e dizia que eu não tava bem. Quando eu tava feliz, eu acordava e dizia que eu estava feliz. E eu sou muito sincera, muito verdadeira com quem me assiste. Na Então, vida você é na assim, né. vida, na Você olha pra vida. cara da Maria, se ela não tá bem cara, teve uma vez que Eu fico. a gente foi, tipo, no shopping e alguma coisa aconteceu que ela ficou brava. Do momento que a gente entrou ao momento que a gente saiu, ela estava brava. Eu tava Tipo, assim. ela não consegue fingir que tá de outro jeito, Eu sou né. tipo um neném, né? Tipo uma criança. Não consegue. Ela tá brava, ela chora. Ela não tá brava, ela dá risada. Mas eu acho isso bom, sabe, não Sim, eu sou fingir. muito verdadeira, assim. E tinha dias que quando aconteceu tudo com meu filho, assim, tinha dias que, cara, eu queria. Só quem já perdeu alguma pessoa que ama vai me entender. Tem dias que a gente quer realmente ser engolida pelo sofá, assim, sabe? Tem dias que é uma vitória você tomar um banho, porque você simplesmente não quer fazer nada. Quer sumir, né. E eu colocava muito esse lado pra fora, sabe? Eu mostrava muito que, cara, tinham dias muito bons, mas tinham dias muito ruins. E essas mães, elas se viam em mim uma forma de seguir em frente de verdade, sabe? Elas pensavam, poxa, não é só comigo que tá difícil, mas a Maria conseguiu, por que que eu não vou conseguir, sabe? A Maria é tão nova. Enfim, eu sou madura pra muitas coisas, mas pra outras eu sou uma menina ainda, eu tenho 23 anos, então eu tenho muito a aprender na vida. Aham. E essas mães, elas se inspiravam em mim de alguma forma. E aí, cara, foi quando eu virei a chave e falei: não, eu vou me jogar nesse mundo, sabe? Eu sei que vão vir muitas coisas negativas junto com as coisas positivas, mas eu sou corajosa, sempre fui e eu vou me jogar nesse mundo. E eu acho que é interessante você trazer também uma visão muito real da perda de um filho, né. Sim, Tipo assim, tem dias que são bons e tem dias que são ruins. As pessoas que estão de fora acham que todos os dias têm que ser ruins pra sempre. sim, E não é. entendem que, cada um significa, né, cada um vai significar o luto pra si mesmo de uma forma diferente. Sim, Ou como uma força pra continuar, ou como um motivo. Tem gente sim. que enxerga de formas diferentes, Eu, né. eu percebi muito, enfim, eu sigo vários influenciadores, várias pessoas comuns do dia a dia que perderam pessoas especiais. Isso é uma coisa muito comum, perder pessoas que a gente ama. Só que quando acontece com a gente é muito diferente, né? É, A gente não tá preparado pra aquele momento. é, Ainda mais perder um filho, que na regra natural das coisas é pra a mãe ir antes do filho. Então é. fica confuso na nossa Eu acho que a cabeça. pior perda É a do pior, mundo é é a perder um pior, filho. é a pior. É a mais. É a que mais você se pergunta o porquê, sabe? É a que mais você Questiona se sobre questiona, a velho. injustiça do mundo, né. E eu sei que a minha dor, ela começou a diminuir quando ainda dói muito, vai doer o resto da minha vida, não vai passar nunca essa dor. Eu posso ter mais 10 filhos, o João vai ser pra sempre meu filho mais velho, vai ser pra todo sempre, sabe? Mas a minha dor, ela começou a diminuir quando eu entendi na minha cabeça que eu tive a oportunidade de conhecer ele, de me despedir dele, de pegar ele no colo, de Aham. fazer carinho nele, de sentir o cheirinho dele. Isso é uma coisa que você me falou assim que Sim.
assim que aconteceu, né? Sim. Um tempo depois que a gente se viu, você falou, você ainda tentou ver um lado bom, que era tipo, eu ainda Tentei. consegui ver ele, tocar Sim, nele, quantas mães sonham em ter filhos, e engravidam não consegue nem ver, e né? perdem com, sei lá, 10 semanas de gestação, sabe? E elas não conseguem ver. Eu consegui materializar o meu filho, eu Aham. vi ele. Então, assim, Mas o que eu acho que ainda dói mais, né? Quando dói você não, mais. Mas, entendeu? assim, você tem que. Se você perde um filho e você não ressignifica as coisas, você enlouquece. É. Então, eu preferi ver um lado bonito, tentar ver um lado bonito. Poxa, eu conheci, foi a melhor experiência da minha vida. Foi meu filho mais velho, enfim, eu tenho ele comigo, eu rezo por ele todos os dias, ele tá comigo, eu peço forças pra ele. Então eu ressignifiquei tudo isso Aham. e aí eu consegui começar a viver de novo, Sim. sabe? Renasceu, assim, né? Comecei a comer o que eu gostava de novo, comecei a sair com as minhas amigas. Demorou, foi um processo assim de mais ou menos um mês assim que eu fiquei bem, 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 bem mal, de verdade, assim, de achar que aquele lá era o meu fundo do poço máximo, que eu nunca mais ia sair daquilo. Mas quando eu comecei a E aí foi aos ressignificar, pouquinhos, né? Tipo, um aos mês que eu nem poucos. ouvi notícias Sim, suas. eu sumi, Depois eu era um sumi. dia que você fazia alguma coisa, Aí eu vim aqui na depois. sua casa, aí eu também, eu tive um bloqueio quando eu perdi o João, que eu não conseguia ver criança pequena nem É. grávida. Então eu passei Eu fiquei assim, bem nervosa com isso, sim, sabia? Porque a sim, Maia era muito pequena, ela muito tinha, neném, tipo, 2 meses, né? sim, Então eu fiquei assim, talvez seja bom pra ela, ou talvez ou seja seja muita ruim, dor, entendeu? sim. Então eu deixei meio que, deixa aí, se você quiser eu vou aí Sim, também, sim, sabe? exato. E eu fiquei esse um mês, assim, reclusa e não querendo ver, não querendo ter contato. Inclusive, eu silenciei todas as mães do meu Instagram. Todas que tinham criança pequena, eu silenciei. E aí, foi um processo, assim, eu não queria ver. Aí, depois eu comecei a aceitar, comecei a ver o meu filho de uma forma diferente. Aí, eu comecei a sentir uma saudadezinha, assim, gostosa. Ainda doía, é claro, vai doer pra sempre, como eu falei. Mas aí eu começava a lembrar dele, do pezinho dele, do rostinho, que era igualzinho o do Whindersson, ele era a cópia do Whindersson. Então, enfim, eu comecei a lembrar das partes gostosas, partes boas, assim. E aí eu fui começando a conseguir viver de novo, sabe? E é isso que eu tento mostrar para as mães no meu Instagram, é que é um processo. É natural você sentir raiva no começo, é natural Uhum. você se perguntar o porquê, é natural você querer se isolar, mas que é possível você ver um lado bonito e conseguir sair desse buraco. Porque você tem que sair, É. Isabela. Tipo assim, eu tive a Você escolha não tem de. escolha, né? Ou você sai ou Eu tive a acabou. escolha de me isolar, de, por exemplo, não querer trabalhar, de não querer estudar. Eu tive a escolha de me isolar quando eu perdi meu filho. Tem Mas e gente que quem não. não tem, entende? Então eu sinto que, cara, eu tenho muito a passar pra essas mães. Eu ainda não consigo falar muito abertamente sobre isso no meu Instagram, porque ali você Mas eu tô recebe. muito orgulhosa. Muito, porque parece que você tá falando comigo. Sim, é E eu tipo com sinto que é você. um nó que você tinha dentro de Sim, você, que você precisava falar. sim, E eu eu acho tão preciso. bonito quando você fala, porque Sim. realmente, se eu passasse por isso e tivesse vendo alguém que passou, Uhum. é, vendo uma luz, assim, alguém que passou conseguindo viver de novo, e eu naquele fundo do poço, eu ia tentar buscar essa luz no fim do túnel, sabe? Assim. Sim, e a única coisa, eu vou te dizer, com certeza e com experiência própria, a única coisa que te acalma quando você perde uma pessoa que você ama é você escutar outras pessoas que também perderam falar que vai passar, É, sabe? A Evelyn Regli, inclusive, é uma pessoa que eu levo no meu coração. Assim, a Evelyn Regli foi a ela é primeira tudo, né? pessoa. Ela foi a primeira pessoa a que eu conversei sobre a perca do meu filho. Foram 2 dias depois que eu falei com ela sobre a perca do meu filho. E, cara, eu fui lá pra casa dela, eu era uma pessoa, eu saí outra pessoa, assim. Ela me falou tanta coisa bonita, ela me acolheu como uma mãe mesmo, Ela é sabe? Ela, maravilhosa. ela, ela passou por aquilo como mãe, É, eu passei por aquilo como mãe ela também, passou várias vezes, né? várias vezes. Então, assim, tirou um peso das minhas costas tão grande conversar com ela, foi tão bom pra mim, que eu pensei, cara. Eu posso fazer isso pelas pessoas, sabe? E eu vou fazer. Ainda talvez não seja o momento de eu comentar sobre as causas, como foi. Talvez ainda não seja o momento. Mas eu sei que vai chegar esse momento e eu vou conseguir ajudar as pessoas, sabe? É isso que eu ia perguntar, mas se você não quiser responder, não tem problema. É que uma das maiores dúvidas que eu acho que as pessoas têm é se foi do nada. Tipo, se foi um choque pra você, ou Ah, se era uma certeza. doença pré-existente, ou se era, né?
A gente ainda tá investigando muita coisa, ainda tem muito mistério em relação a isso. A gente já sabe o motivo, eu já sei, as nossas famílias também já sabem. Mas é uma coisa que ainda eu não consigo conversar sobre, porque eu acho que eu tenho que ter muita cautela pra falar sobre isso. É, óbvio. Eu tenho que ter muita cautela. Porque é um Então, caso muito foi particular de cada uma, né? Sim, muito particular. E é uma coisa que eu tenho certeza que você conhece alguma mãe que perdeu um filho. Aham. É uma coisa muito comum, muito comum. Só que aconteceu com 2 pessoas que eram muito conhecidas no Brasil. Então foi um baque muito grande. Então eu tenho que ter muita cautela pra falar Exato, sobre isso. exato. Porque eu quero falar de verdade. Eu quero o Falar doutor, com base, com o doutor médico. Domingos e a aham. doutora Érica, que são os meus médicos, que são anjos na minha vida, assim, que eles ficaram comigo desde a minha primeira contração até a hora que meu filho nasceu. Eles são anjos na minha vida. E talvez eu até traga esse assunto com eles algum dia pra eles explicarem, pra abrir a mente das pessoas, pra elas entenderem, pra elas se colocarem no lugar, né, pra elas se cuidarem também mais. Então eu acho que é um assunto pra mim falar numa próxima oportunidade com mais certeza, sabe? E com essa base, né, Com de uma base, médico, Porque porque não adianta eu pra chegar falar aqui, uma ó, foi besteira é isso. rápido, Foi e pra isso. falar uma Aí a besteira é mãe que tá me escutando, ela vai falar: Meu Ai, Deus. será que o meu foi isso também? Ai, meu Deus, será que o meu foi isso? Meu Deus, será que eu tô com algum problema? Aí É. ela já vai ficar cheia de paranoia. Então eu prefiro Exato. não causar isso nas pessoas por Exato, enquanto. certíssima. Outra coisa, como que você tá agora? Tipo, o que tá passando na sua vida agora? Porque você sofreu coisas que a gente não imagina que vai É. sofrer numa vida. Sofreu a perda de um filho, você sofreu uma separação muito Sim. difícil com uma pessoa que você imaginou que ia construir Sim. uma família, uma vida. E ao mesmo tempo você se tornou, você já era uma pessoa pública na medida que qualquer pessoa que estava ali compartilhava tudo que você postava, mas você se tornou realmente uma pessoa Uhum. pública que trabalha com isso. E como tá a Maria no meio desse turbilhão de coisas? Olha, eu costumo dizer que foram muitos baques um atrás do outro, assim, né? Foram várias mudanças de rotina, de realidade. São muitos sonhos que não existem mais, então foi um momento muito difícil pra mim. Várias coisas foram tiradas, né? Várias coisas que eu amava foram tiradas de mim. Uhum. Mas eu costumo dizer, eu falo isso pra todo mundo. A gente sabe que a gente vai ter que ser forte em algum momento da vida, mas a gente só sabe que a gente vai ter que ser quando a gente precisa ser. Quando a única saída é ser forte. Então, naquele momento, eu precisava ser forte. Eu precisava superar tudo que estava acontecendo. E eu resolvi me dedicar ao meu trabalho, assim. Ao meu trabalho 100%. Me dedicar ao Instagram. Aprender muito e trabalhar com isso. E, enfim, ficar ao redor da minha família. Hoje, o meu coração é muito grato. Eu tenho muita gratidão por estar tendo essa oportunidade de trabalhar com isso, de poder ajudar minha família, como eu falei, que é a coisa mais importante pra mim, é ajudar minha família. Eu faço tudo por eles e pra eles. Mas assim, foram momentos bem difíceis, assim, não vou mentir, não vou dizer que, foi de boa, não foi nada de boa, foi bem difícil. Foi zero de boa, eu sei que bem foi zero de difícil. boa. E a gente, assim, às vezes a gente olha pra nossa vida e acha que. Ai, bati o dedinho na quina, meu Deus, acabou. Então é bom. E eu odeio também quem fala assim: você não tem problema, porque tem gente passando fome. Sim. Mas é bom colocar os problemas em perspectiva, né? Sim. Então, para as pessoas que estão ouvindo, às vezes é o que ela falou, você vai precisar ser forte porque a única saída é ser forte. E ao mesmo tempo, às vezes você precisa olhar alguém que passou por muita coisa difícil, que a gente não imagina passar durante uma vida e você passou em questão de meses, né? Sim, Então passar por coisas muito difíceis, falando sobre isso de uma forma tão madura, tão bonita, Sim. né? Outra coisa, você tá morando em São Paulo, pertinho de mim, inclusive, graças a Deus. Mas tá morando em São Paulo. Sim. E como que foi, tipo, essa mudança que você mudou do Sul aqui pra São Paulo? Você veio de Blumenau? O que você notou de diferença? Você vai querer ficar aqui, vai querer ir embora? Como que foi tudo isso? Faz um tempo já, né? Eu vim morar em São Paulo em... Quando você ia se casar ou foi antes? Não, foi logo quando a gente começou a namorar, eu já vim morar pra cá. Porque a gente viu que era inviável morando lá e tudo mais, aí eu vim morar pra cá. E assim, eu adotei São Paulo como a minha casa. Eu não sei se eu me mudaria daqui tão cedo, porque eu realmente... Aqui é o centro de tudo, do trabalho.
Inclusive de projetos futuros, né? Que eu tô planejando e tudo mais. Aqui é o lugar. Só que assim, eu sou apaixonada pela minha cidade, por Blumenau. Você falou, você foi pra lá Cara, agora e falou quase não voltei. Cara, eu fui pra Blumenau, eu saí todos os dias, eu vi todas as minhas tias, eu vi todos os meus amigos. Eu fiquei com a minha avó, fiquei com o meu avô, eu dormi na casa da minha avó, eu dormi na casa do meu avô, eu dormi na casa dos meus pais, eu dormi na casa da minha amiga. Eu fiquei. Eu sou tão apaixonada pelas pessoas que me cercam, eu sou uma pessoa tão apaixonada pelas pessoas que estão do meu lado, que, cara, eu fui pra lá, assim, foi muito gostoso, foi muito bom. O sonho seria se elas estivessem aqui, né? Nossa, sim, seria um sonho perfeito, assim, todo Amanhã mundo vai morando aqui. concretizar um pouco, né? Que a família É. vai vir. É porque, gente, a gente tá gravando isso um dia antes do aniversário da Maria. Só que isso vai sair pra vocês muito depois, provavelmente. Mas amanhã a família dela vai vir Sim. pro aniversário dela. E aí Tô você tá muito feliz, então. Tô muito feliz, assim, minha Mas família você sentiu um baque, tipo, de mudança? Ou você tava tudo bem porque você tava em casal e aí, tipo, apaixonada, sim, sabe? sim, Tipo, vamos pra qualquer canto do imagina, mundo. eu tava apaixonada. Porque no começo a gente vamos pra China, vamos! aí você vai e ver, eu, você e tá eu sou sozinho. assim, eu sou assim na vida, assim, quando eu amo uma pessoa, cara, eu simplesmente me dou, me dedico e seja o que Deus quiser, assim, eu me entrego pra quem eu amo. E foi uma entrega, assim, né? Eu deixei a minha família, eu deixei o meu apartamento, meu emprego, minha casa, minha vida, minha rotina, enfim, tudo. Deixei tudo pra vir morar pra cá. Não me arrependo, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Pra sustentar, né? O É, relacionamento. tinha que ser assim. Tinha que É, ser, ele, não. ele não tinha como ir morar pra lá, Aham. nem sonho ele conseguiria morar pra lá. Então eu resolvi mudar minha vida em nome do nosso relacionamento pra ficar. E foi ótimo, assim, foi a melhor coisa que eu fiz pra gente. A mudança foi um pouco estranha no começo, assim, porque São Paulo, cara, lá de onde eu vim, se você fala assim, é longe tal lugar, longe é 15 minutos pra gente lá, tá ligado? E aqui, o longe é 1h30. E aí eu não tava E acostumada. o perto é 20 minutos. E perto é 20 minutos, cara. Perto pra mim é você ir a pé. É você sair da sua casa e ir a pé e chegar na casa da E fulana. aqui onde a gente mora, o perto é literalmente 15 minutos, porque tudo você tem que pegar carro, Tudo né? tem que pegar carro pra fazer. A minha casa da sua é perto e é 30 minutos, cara. Tipo assim, então eu demorei um pouco pra acostumar. Ai, meu Deus, a mas triste vida. mas assim, sem reclamar, só agradecendo e foi ótimo. É, e você gosta de dirigir, né? Então, Não gosto, amiga. você gosta sim. Você falou que, você gosta de carro, você não gosta de dirigir. Tem A uma pequena Maria, diferença. ela já trabalhou em Concessionária, concessionária e tudo. sim. E ela entende tudo de carro. Então ela, nossa, essa roda aqui, dragas, vai. E eu sou assim, ó, carro branco grande. Foca. Adorei essa roda. Eu sou assim, juro. Né, ela quando viu, ela, não, porque o seu carro tem isso, que da frente é isso. E eu, carro branco grande, carro preto grande, carro preto pequeno, eu juro. É verdade, eu trabalhei com isso e, assim, não é que eu não gosto de dirigir, eu gosto, me relaxa, é uma terapia, porque quando eu tô muito Então, você falou estressada. pra mim, quando eu tô uma muito terapia, estressada, eu associei que você gostava. quando eu tô muito estressada, eu relaxo dirigindo, assim. Agora, eu não gosto de dirigir diariamente, assim. É uma coisa que me incomoda. Me incomoda ficar atrás de um volante 2, 3 horas por dia, assim. Aham. É uma coisa que me incomoda, até porque eu sou toda fodida das costas. É? Então não tem como, né? Parece uma vovozinha nas costas. Uma então é vovó, difícil. então não tem como. Mas eu sou apaixonada pelo meio de carros mesmo. Foi a grande paixão, assim. Eu trabalhei com muitas coisas na vida. E essa foi a E que eu eu mais falei amei. pra ela, quando ela falou que gostava de carro, eu falei, que sexy. Tipo, eu acho muito sexy. Não foi? Eu falei, nossa, Foi, que ai, sexy. que tudo, você falou. Ai, você sabe. Nossa, sabe? Tipo, falando das coisas assim. Nossa, juro. E aí, vamos falar de uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que falar em algum momento na vida, que é assim, como você lida, vê se mudou ao longo do tempo a forma como você lidou com as pessoas querendo, saber tudo da sua vida. Sim, 2, opinar e criticar tudo da sua vida. sim. 3, fazer suposições da sua vida que não eram verdade, Sim. como se fosse verdade absoluta. Sim. Então, tipo assim, por exemplo, a primeira vez que você apareceu, é que isso não aconteceu, né? Mas assim, coisas, por exemplo, interesseira. Sim. Ela, entende? Então, todas essas. Isso e ao mesmo tempo falarem pessoas que falam mal ou que criticam. Acho que o que mais te incomoda, você me corrige, é que as pessoas, quando criam verdades e não sabem. Invento. Né? Com certeza. Eu Mas acho que, como você lidava e como você lida hoje, enfim. assim, conta aí. desde o começo do meu relacionamento, desde quando a gente nem namorava, que saíam as primeiras notícias, assim, eu já era muito ofendida, assim, de, enfim, interesseira.
P, vagabunda, enfim, de tudo, assim. E por incrível que pareça, eu sempre tive muita certeza de quem eu era, de quem eu sou. Eu sempre tive muita certeza, então isso não me abalava. Assim, as pessoas me chamavam de muita coisa pesada. Meu, quando eu fiquei grávida, assim, eu li coisas absurdas na internet, assim, eu li coisas absurdas, eu li coisas que nenhuma mãe deveria ler na vida grávida, sabe? Mas eu sempre tive muita certeza de quem eu era. Sempre falei, não, a Maria é essa pessoa, a Maria tem essa índole, a Maria tem essa criação. Eu tenho certeza de quem eu sei que eu não sou o que as pessoas estão dizendo de mim e tá tudo certo. Quando começou a me atingir, quando as pessoas pararam de ofender a mim, começaram a ofender o meu filho, a usar o meu filho pra falar mal de mim. Como assim? Seu filho tá segurando seu casamento, você engravidou por interesse pra conseguir a pensão. Eu recebi mensagens horríveis de ameaça ao meu filho, que meu filho não ia nascer, que meu filho ia morrer. Eu recebi coisas absurdas, assim. Aí começou a afetar a minha cabeça. Aí eu comecei a ficar um pouco Não, amiga, confusa. eu sou tão. É que hoje em dia eu já sou mais calejada, mas é porque eu não recebo assim, eu não sou Sim, calejada ao seu nível, sim. sabe? Você já Uhum. é meio que o Iron Man, né, da crítica. Mas, tipo assim, eu já ficaria muito mal. Agora, imagina falando do filho, Sim, o meu filho que era um inocente, que é um anjo, assim. Ele um não, ele anjo. não, imagina, ofender uma criança, é absurdo, E assim. aí você Ofender a se mãe de uma sentiu, né? criança, aí Uma mulher eu... grávida, Uma mulher né? grávida, assim. E aí Uhum. eu comecei. Aí foi quando a gente começou a ir atrás de advogado pra realmente fazer essas pessoas pagarem. E eu não tive dó, porque elas não tiveram dó de falar de um momento tão Não é nem delicado da dó, você minha não tá fazendo vida. nada de ruim. Você Não, tá. É não. justo. É a E justiça, assim, né? quando eu era uma pessoa anônima, tinha pessoas famosas que eu não gostava delas. Mas eu não chegava pra você. Isabela, eu não gosto de você. Eu vou chegar pra você e falar assim: sua puta interesseira, você tem que morrer e seu filho também. Isso é absurdo, cara. Isso Não isso é existe. fora da A realidade, pessoa tem assim. problema A mesmo. pessoa tem problema com ela. E aí foi quando eu comecei a aprender a lidar. Eu faço terapia há muito tempo já. Foi quando eu comecei a aprender a lidar com as críticas e eu percebi que quando você tá bem com você, você não aponta o dedo pra ninguém, você não precisa fazer isso. Quando você aponta o dedo pra outra pessoa, tem três virados pra você. Você fala muito mais de você do que muito mais de você do que da outra pessoa. Então eu comecei a entender o mundo assim, e aí parou de me afetar de novo, assim. Aí eu, cara, tinha dias que eu tava grávida, a gente fica meio. Muito hormônio, a gente fica meio pirada, Nossa né? senhora. E aí tinha dias que, cara, eu acordava, olhava o meu direct, achava uma pessoa que me ofendia, e aí eu batia a boca com ela. E aí eu batia a boca até a pessoa me pedir desculpa. Eu falava pra ela, você se sente melhor me xingando, é? Ah, é porque você é uma puta. Eu falava, Chegava um dia, aí eu acordava e falava, quem que eu vou responder hoje? não, é porque assim, tinha dias e dias, tinha dias Não, mas tem dia da gravidez que me dá vontade de que fazer dá isso. vontade. E aí. Mas assim, eu fiz poucas vezes, porque eu acho que, cara, eu não preciso perder meu tempo, eu não É. preciso gastar essa energia. E aí, depois que o meu filho se foi, eu li o pior comentário. Eu já tinha me separado. Foi recente, E então. foi o pior comentário que eu já li em toda a minha vida, que mais me machucou, assim. Que eu acho que a pessoa não fez nem com a intenção de me machucar, mas me machucou de uma forma, porque mexeu com muitas coisas dentro de mim. A pessoa me mandou uma mensagem assim, uma mulher, mãe, inclusive. Maria, pensa pelo lado bom que seu filho se foi, seu filho ia ser filho de pais separados. Velho, eu perdi a força nas pernas, assim, sabe? Eu fiquei muito chateada. E aí eu mandei um textão pra menina, pra mulher. Eu falei: você não sabe o que você tá falando. Meu filho, ele podia ser filho de pais separados, mas ele ia ser o filho mais amado do mundo, cara. O pai dele ia amar ele mais que tudo. O pai dele ama mais que tudo. Eu amo meu filho mais que tudo. Não, não existe falar É. isso. Não existe falar isso. Pensa, primeiro que assim, uma pessoa que perde um filho, você nunca fala, pensa pelo lado bom. É. Não tem lado Não bom em você existe, perder um não filho. Não tem existe. lado bom. Ai, olha o lado bom de você, né? Tipo, sei lá, da sua mãe ter morrido, ou do seu filho ter E morrido. tipo, Não tem. eu já. Respira, pause. Pause, calma. Não, passou. Eu já tinha passado pela perca do meu filho. Aí eu passei pelo fim do meu noivado, que pra mim também foi bem difícil. Então, ler uma coisa dessa mexeu, Com as duas coisas muito mexeu com forte. muitas coisas dentro de mim, sabe? E aí foi uma das últimas vezes, assim, eu até pensei em expor a menina, mas eu falei, cara, eu vou fingir que isso aqui não existiu, sabe? Aí eu tratei na terapia e tudo mais e passou, assim, mas
foi um dos comentários mais difíceis pra mim ler, porque... Enfim, cara, mexe com coisas que... E é o passivo-agressivo. O É que o mais é machuca tipo é o assim, é o passivo-agressivo. passivo-agressivo, Tipo, aquele eu que tô quer te tentando ensinar te um... ajudar, Tipo assim... e aí te alfineta. Isso pra mim é o pior tipo de pessoa, É, porque ela é o lobo em pele de cordeiro. é o E- pior Né? tipo. Porque quem fala Sim, sua puta, sua interesseira, você já vê que a pessoa é amargurada, você já sim, sabe exatamente o que ela quer dizer. Quando chega o exatamente. passivo-agressivo, ele quer te ferir no que mais te Ele quer te fere ensinar uma e se lição. isentar. Ele quer te ensinar uma lição. Não, ele quer te ferir, só que ele quer se isentar da Sim, culpa. Então ele quer. Mas eu tava sim. só tentando Só ajudar. que tem coisas na vida que eu acho, pelo menos, como Maria Lina, eu acho que tem momentos na vida que você não precisa aprender lições, que você já aprendeu o que você tinha que aprender. É, Ninguém precisa chegar pra você e falar: ah, mas também aquele dia você fez isso. Ah, mas você fez já aquilo. entendi, eu Eu já sei. entendi, É, eu já aprendi a minha lição, sabe? Se você quer falar alguma coisa, fale alguma coisa pra me ajudar. exato. E assim, eu comecei a ignorar os comentários ruins depois que eu percebi que eles eram minoria da minoria da minoria. E assim, eu não consigo responder todo mundo de bom que tem no meu Instagram, que graças a Deus tem muita gente maravilhosa, muitas mulheres incríveis, assim. Mas eu, de vez em quando, tiro um tempo e respondo, sei lá, umas 20 de uma vez, assim. E aí elas nem acreditam que eu respondi elas. Só que eu acho que assim, se nós somos pessoas públicas, né? A gente abriu a nossa vida pra internet, pro público. É uma escolha nossa. Da mesma forma como tudo na vida, tudo tem um ônus e tudo tem um bônus. Então você não pode querer só a parte boa da internet, me desculpa. Você vai ter que aguentar as pancadas que você vai levar. Se você for uma pessoa pública, você vai levar. É, eu concordo em partes, porque eu acho que nesses casos tem a justiça pra te defender também. Não, eu não tô dizendo Entendeu? de ameaçar de morte, não tô falando isso, pelo amor de Deus. Eu tô falando assim, ó. Você vai trabalhar com internet, mas você vai receber muitas críticas. Que seu Não, conteúdo é uma você vai, merda, exato. que você não tem nada de interessante, É. que você tá feia naquele dia. Você vai ter que aguentar isso, entende? Então, a internet, ela é uma porta muito boa pra ganhar dinheiro. Você sabe É. disso mais do que ninguém, mais do que eu, você sabe disso. E a internet é uma ótima porta pra trabalhar, só que você vai ter que receber o ônus e bônus de tudo na É vida. aceitar que tem um lado ruim. Tem um lado ruim. Acabou. E assim, as pessoas vão querer se intrometer na sua vida, sim. Você não vai ter como dizer, eu não quero, isso é absurdo. Isso não é absurdo, é a sua vida, infelizmente. Você expôs As pessoas têm curiosidade, As pessoas né? têm curiosidade. Eu abro uma caixinha de perguntas. Cara, todo mundo. Assim, sei lá, uma semana depois que meu filho se foi, eu abri uma caixinha de perguntas. Não, foram, sei lá, uns 15, 20 dias. Todo mundo me perguntava: o que aconteceu? E seu filho? E seu filho? E eu sei que não é maldade. É só uma curiosidade normal das pessoas quererem saber o que aconteceu. Porque é uma curiosidade. A sua vida é um reality show, cara. Então as pessoas vão ter curiosidade de saber da sua vida, sabe? Então eu lidei bem, assim, com as pessoas se intrometendo na minha vida. Você deve falar isso, você não deve fazer isso, você deve se vestir assim, você deve se vestir assado, seu cabelo não tá bom. Eu lidei muito bem com isso, assim, mas porque eu tinha muita estrutura dentro da minha cabeça, senão eu teria enlouquecido, eu acho. É, então. E eu vi que você recentemente respondeu, inclusive, que algum, enfim, dito jornalista da vida Sim. criou falar uma, disso. criou Sim. uma matéria que você estava namorando com o Roosevelt. Não, E ele. o Roosevelt é, na verdade, o assessor e muito amigo dela, tipo, melhor meu amigo. irmão. Não, e eu conheço ele, né? Eu conheço, é tipo 100% irmão, assim, não tem nada, não tem Sim. nada ali de casal, tipo, não tem uma faísca, gente, é irmão mesmo. Esse jornalista, que não pode ser chamado assim, É porque qual é a fonte, né? jornalista Você tira da trabalha sua com a cabeça, verdade, "Ai, né? hoje eu vou falar com a Maria. Não, ele falou que eu estava aos Vou pro- beijos com o meu assessor na minha própria festa de aniversário. Tipo assim, tantas mentiras. Uma que Fontes, alguém, Fontes. quem? Todo mundo que tava aqui não Cara, viu. Onde você viu? Que alguém horas? pode dizer que você traiu o Luan ali na esquina e Aí só você vai falar- dizer. é. Mas agora eu quero saber provar. Eu queria provas. E o difícil é que quando a pessoa fala, desculpa te interromper, mas Não, o pode difícil é falar. que quando a pessoa fala, ela cria por mais que ela saiba que é mentira, ela quer criar aquela formiguinha instigante da pessoa Sim. falar, tá explicado. Isabela, Nossa, sei. sei lá, eu não sei nem quantos seguidores essa pessoa tem, mas digamos que ele tenha 100 mil seguidores. De 100 mil seguidores, se 1000 acreditarem nessa notícia, eu já, me ferrei. Porque é uma mentira sobre a minha vida, suja a minha imagem de certa forma, porque isso é absurdo, é uma grande mentira. Então, são fatos muito específicos
que eu levo pro meu advogado. E esse foi um deles. Tanto que essa pessoa pagou a publicação. Ela teve que apagar, senão ela ia pagar uma multa diária. Ela pagou e ela vai ter que se retratar, muito provavelmente. Eu, pelo menos, quero que ela se retrate. Porque, cara, foi uma mentira, assim, uma balela total, sabe? Não, É e muito grave você falar que eu acabei de me separar, eu acabei de perder meu filho. É muito grave você chegar e falar que a Maria, a uma pessoa que menina, tava na sua casa o tempo inteiro. uma pessoa que tava na minha casa, convivendo com a minha família, sabe? É muito grave isso. É. Muito grave. E isso que é o difícil, que assim, por exemplo, se você fala, o Luan traiu a Isabela, sei lá, um jornalista. A Isabela traiu o Luan com sei lá quem, sei lá onde. Pode ser a maior mentira, eu podia estar em casa no dia. Sim. Se você não tem como falar, eu estava em casa nesse dia, e mostrar um vídeo que você estava em casa, as pessoas... É a sua palavra contra a da outra pessoa, você E entende? até a pessoa, ela pode não provar, ela já criou uma fumaça que vai ter várias Sim. pessoas que vão achar que tem fogo, entendeu? Vão. Então é difícil porque você vai manchando a reputação da pessoa com mentiras. Sim, é E a muito gente vê difícil. várias pessoas que vão desaparecendo por causa disso, por causa de Sim. mentiras, né? Sim. Uma outra pergunta. Como que você lida também com você entrar num bololô? Aí você responde se você quiser, tá? Entrar num bololô de tipo... Porque o Whindersson tinha um relacionamento anterior. Sim. E as pessoas sempre comentarem e, tipo, voltarem na ex. Porque eu sei que você não tem nenhum problema com ela, né? Eu, como amiga. Sim. Sei que você é zero. Zero. Tipo, você zero tem problema. Mas isso, tipo, te incomodou, te incomoda? Ou hoje em dia você... Eu acho que... Eu nunca tive problema com ela, porque eu sempre me coloquei no lugar dela. Ela era chamada das mesmas coisas que eu, ela era xingada das mesmas coisas que eu, ela passou pela mesma coisa que eu passei. A diferença é que ela passou durante mais anos e eu passei durante só um ano. Então, assim, eu sempre me coloquei muito no lugar dela, assim. Tanto que eu nunca... Cara, nunca ninguém me viu chegar numa roda e falar mal dela. Não, Nunca nem fiz isso. em off. Nem tipo... em off, nem pra melhores amigos, assim. Não, nem quando a gente tava junta, tipo, você nunca mencionou. Sim, nunca. A gente nunca falou, mas você nunca mencionou. Nunca foi algo, eu não gosto Nunca. Sim, nunca E eu tive acho problema. interessante porque as pessoas criam uma rivalidade feminina, às vezes, Que onde não existe. Que não Aí existe. você acaba achando, mas ela não gosta Que de mim, não mas eu não gosto existe. dela. E acaba criando mesmo, né? De onde assistiram que eu e a Luísa, a gente se odeia, a gente tem alguma coisa contra uma outra. Isso não existe, isso nunca existiu. Isso nunca existiu. A gente nunca trocou indireta, a gente nunca fez nada uma pra outra, sabe? Isso nunca existiu. Muito pelo contrário, ela entende o que eu passei, eu entendo o que ela passou. A gente passou pela mesma coisa, juntas, Eu né? Em amo momentos isso. diferentes. Eu acho que dá uma luz. Sim. Porque as mulheres, eu acho que desde que nós somos mulheres, nós somos ensinadas essa competição feminina. Você vê que a maioria das pessoas que tinham são mulheres, sim, não são homens. Sim, mulheres, Então, 100%. esse papo de sororidade junto com as mulheres se odiando, eles falam não, né? Mas tem uma teoria de que desde que nós somos mulheres, nós aprendemos a competir pela atenção masculina. Sim, exato. E isso eu tô falando meio heterossexual, mas, tipo, falam que as mulheres são assim, né? E fomos criadas numa sociedade assim, que a mulher tem que chamar a atenção do homem, que todos os comerciais era pra gente chamar a atenção do homem. Então, automaticamente, as pessoas associam que quando uma mulher termina um relacionamento com um homem e esse homem inicia um outro, elas têm que se odiar. Sim. Só que não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que Com funciona. certeza, não Ou quando vê uma mulher mais bonita, que você acha mais bonita, e você tem que ir lá xingar ela de feia, porque Sim. você sente que Não é assim às vezes que não tem funciona. nada a ver, né? Eu acho que é bom falar isso, porque as pessoas que já acham que vocês tinham qualquer problema, sabem que não tem. Não Tem, existe. gente. Não é existe. possível, né? Tipo, não ter nada contra uma outra mulher que teve um relacionamento com alguém. Mas, e me conta alguma coisa, você tem... Agora, tipo, só sobre a Maria, tá? É porque a gente tirou todas as dúvidas que as pessoas podiam ter. Só sobre a Maria. Você tem um sonho de conhecer algum lugar? Cara, eu tenho sonho de conhecer Dubai. Eu fiz engenharia civil durante 3 anos, né? Então, Dubai eu acho que é um lugar que meu olho ia brilhar, assim. Ai, vamos um dia? Ai, vamos, de amigas! Mas Vamos Você mesmo. jura? Juro. Você jura que vai? Juro, vou. Se não for 30 Mas eu mil posso reais a deixar, passagem, a gente vai. Se a gente conseguir uma gente pergunta na passagem, a gente vai. Não, mas... Alô, marcas de... Marca não, de viagem, sites de viagem, estamos disponíveis. Não, mas eu juro que eu quero, porque eu tô há 2 anos e meio, desde que o Léo nasceu, Sim. só imergida antes, né, quando eu tava grávida dele também.
imersa em trabalho e filhos, trabalho e filhos, trabalho e Sim. filhos, Você é trabalho e uma filhos. excelente mãe. Você é uma das melhores mães Então que eu já presenciei na minha vida. Então eu queria às vezes, tipo, pegar e fazer uma viagem com uma amiga, tipo, ser só a Uhum. Isabela, assim, Sim, sabe? Eu acho que sim. isso é importante. Dubai, então, Dubai, eu já Dubai é fui pra tudo. Dubai, não só pra Dubai, mas eu fui fazendo conexão assim e passei um dia e juro, maravilhoso, maravilhoso. Ai, eu quero Se muito ir. você pensa em construção, essas coisas, você vai Uhum. amar. E tá, o sonho de conhecer um lugar e um sonho na vida, eu já sei qual é. Ah, o meu maior sonho ainda continua. Eu não desisto do amor, assim, eu não desisto. Eu não desisto das coisas boas da vida, assim. Eu acredito que Deus tem um plano pra cada um. E o meu maior sonho ainda é ter uma família bem grande, com vários filhos e ficar grávida várias vezes. Você queria ter, tipo, uns 4, né, que Uns você 4 falou. filhos eu quero adotar também. E 30 cachorros. Ai, Ela vai uma precisar, ela vai precisar casa. do condomínio inteiro, só pra ela, pra moradia de todos, né? É. E do jeito que você acha que você vai querer que morem perto e todo mundo fica Sim, você é uma perto. super mãe, assim. A minha É, mãe é assim comigo, acho que eu vou ser assim com meus filhos também. Eu vou ser bem. é. Não, ela é mega assim. Desde que você veio a primeira vez e pegou a Maia a primeira vez, a Maia já dormiu no colo dela em Sim. 2 minutos. Eu tava Eu lá. tenho feeling, mas é que eu fui babá também. Eu tenho esse arrego Não, aí. mas não é só, fui babá. Tipo, É, mas você eu tem, gosto de né? criança, eu tenho Ela feeling. gosta, ela olha, já dá risada, o Léo já chega, dá beijinho. Tipo, a Uhum. criança gosta, assim. E criança sente muito essa energia, Sim, né? sim, Da pessoa. Então, sim. tem vezes, por exemplo, tiveram situações muito constrangedoras que o Léo chegou. E ele não queria de jeito nenhum falar com uma pessoa que ele nunca tinha visto. Não era que ele teve uma situação Sim. ruim. Não queria ir no colo. Eu não sou dessas. E Vai aí no a mãe fica colo, tipo, vai, beija. filho. Mas eu não sou assim, porque eu acho que não tem que Certo, obrigar a não criança tem que. nunca. Mas ele não queria, empurrava, falava, não, não, gritava, olhava pra cara e gritava. Fazia assim, "Ah!" E eu assim, ó, falava, gente, o que eu Daquele faço? jeitinho do Léo, Então né? você fala, cara, é energia a criança sente, não é possível, Sente, né? sente. Como você diz, a criança e animal, pode contar, a criança É. sente. E qual é os seus, tipo, quais são os seus, você sente que são os seus próximos passos, assim, de tudo? Eu Porque você acho tá num momento que meio, calma, vem muita coisa nova, né? muita coisa pra absorver, pra entender. Mas eu acho que o próximo passo é continuar trabalhando bastante, continuar fazendo o que eu gosto, ficar perto das pessoas que eu amo o máximo que eu conseguir. Eu pretendo me mudar pra São Paulo, capital também. Ridícula. Eu preciso me mudar pro centro, porque aqui é longe de É tudo, longe. sabe? E como você, tipo, vai estar morando provavelmente só você, né? Uhum. Não Sim, sei. sim, Mas provavelmente sim. é muito grande a casa que você tá, só pra você. Gente, Sim, a é casa dela enorme. parece tipo um shopping, assim, é É muito tipo um grande. shopping. É linda, mas é muito grande pra você estar Não, sozinha. não tem Por condição isso de você ficar fica muito tempo tentando lá. encher as pessoas, né? Tipo, É. vem pra minha Aquela casa. casa é muito especial pra mim, assim, foi a casa que eu vivi momentos incríveis, foi a É casa uma que eu fiquei história, né? grávida, foi a casa que tinha o quartinho do meu filho, então é uma casa muito especial pra mim. Mas é uma casa ainda muito grande, assim, tinha que ter, sei lá, umas 10 pessoas pra encher aquela casa, Não, e às vezes entende? você olha e fala, tipo, um monte de quarto vazio, aí você quer encher, aí você quer chamar a família. Exato. Só que as pessoas Exato. têm as vidas Elas delas, têm aí você os fica, não. compromissos. E aí, mas eu pretendo morar na capital, assim, num apartamentinho que seja mais a minha Gostoso, cara, assim, mais de menina, mais. Enfim, mais Delicadinho, delicado, coisadinho. menor, assim, que eu possa escolher os mínimos detalhes, sabe? Que eu Não, mas tudo possa. bem, porque minha mãe mora em São Paulo, meus pais. Então, De tipo, boa. volta e meia eu vou lá, tá Sim. tranquilo, eu Não, eu apareço vou lá. vir aqui, minha filha. Você É, não vai se livrar de mim tão a gente cedo. tá falando como se fosse mudar, tipo, pra outro planeta, né? Outro país, né? Ao invés de 30 minutos, Pro vão ser Chile. 40, né? Mas tá tudo bem. Nossa, mas eu acho que vai ser bom, porque realmente lá é muito mais fácil de fazer tudo. Sim, lá é Né? A perto gente, de só pra vocês tudo. entenderem, a gente mora em Alphaville. Que Barueri. Alphaville, Barueri e Santana de Parnaíba. É É. tipo uma tríade, assim. E aí, a gente... É mais ou menos uns 30, 40 minutos de São Paulo, dependendo de onde você vem, né? Então, imagina, você tem que pegar uns 30, 40 minutos pra chegar em São Paulo, na beira ali, mais às vezes uns 20, 30 minutos pra outro lugar. Então, às vezes você demora Sim. 1 hora. É muito Aí, longe. agora que vão começar a voltar eventos e coisas, e provavelmente você vai ter presença em evento, vai ter Uhum. evento que você, né? Eu gostaria que você fosse em eventos falar isso e aquilo. Uhum. Eu vejo você fazendo isso, que eu acho que você fala bem, que você tem preparo. Tipo assim, só pra vocês terem noção, essa daqui
é que essa daqui é uma das primeiras vezes que a Maria está falando sem ser no story, tipo, falando numa entrevista. É a primeira vez. E não No tá Pai tendo da Letra é a corte. primeira Então, vez. e não tá tendo corte, porque você sabe se lidar, né? Tipo, Sim. eu ficava preocupada quando você falava isso, eu falava, será que ela vai ficar travada, vai ficar nervosa Sim. e tal? E você é zero, você é muito. Sim. Você é boa comunicadora. Então eu vejo você fazendo isso e é importante estar lá porque facilita a vida. Tipo assim, maquiadora e coisa. Vai lá e já te encontra, é rápido. Uhum. Networking com pessoas, eventos, tudo isso é Sim. importante, né? Sim. Então, eu não quero terminar. Para de falar. Fala alguma outra coisa que você gostaria de falar para as pessoas que estão vendo. Ai, acho que eu vou chorar. Ai, eu sou muito chorona. Não, para. Mas o que eu queria dizer é que... Ai, linda, fala. Acho que agradecer as pessoas por terem me abraçado. E se você algum dia mandou alguma mensagem boa pra mim, saiba que a sua mensagem talvez tenha mudado o meu dia. E não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das novidades. Valeu e até a próxima!